Olá! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Palavra que Salva. E sobre o que nós falaremos hoje? Oração, leitura bíblica e jejum. E a palavra de hoje está no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 19, que diz assim: Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar ou roubá-las. Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o seu coração. Amém? Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Conduza, papai, da forma que o Senhor desejar. Pai, nós estamos aqui com corações abertos, corações sedentos por ouvir mais de ti. Nós queremos sim, papai, preencher o nosso coração com aquilo que vem do céu. Pai, a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz nas nossas vidas. E nós entendemos, papai, que cada vez que nós paramos para ouvir a tua palavra, nós somos edificados, nós somos ministrados, nós somos restaurados pela tua palavra. Conduza, papai, da forma que o Senhor desejar. Em nome de Jesus, amém. Aonde estiver as suas riquezas, ali estará o seu coração. Onde é que você tem guardado riquezas? Aqui na terra, onde traço, onde ferrugem, acabam, destrói tudo, onde o ladrão pode entrar, roubar e te deixar sem nada? É aqui na terra que você está guardando riquezas ou é no céu? Lugar onde Jesus já preparou para nós. Pedindo direção quanto à palavra de hoje, eu queria muito falar sobre algo que fosse relacionado ao nosso modo de ser cristão, ao nosso modo de agir aqui na terra. E eu buscando versículo, e o Senhor me entrega esse. E olha só como tudo se une perfeitamente. Essa semana toda nós passamos falando sobre coração. E hoje o Senhor traz uma palavra muito certa de que nós precisamos ter tesouros no céu e não aqui na terra. Então, muitas vezes a gente se entrega na correria, a gente corre para lá, corre para cá, resolve isso, resolve aquilo, e a nossa vida cristã acaba sendo deixada de lado. O Senhor te chama para estar mais perto dele. O Senhor te chama para ter um relacionamento com ele. Você observa como tudo está interligado, como tudo que ele vem conversando com a gente é uma escada que de degrau em degrau a gente vai conhecendo, a gente vai sendo mais ministrado, a gente vai mergulhando nele. Nós estávamos falando algumas semanas sobre intimidade com Cristo. E hoje nós vamos colocar aqui a nossa intimidade com Cristo, nós vamos colocar aqui o nosso coração. Como é lindo o agir de Deus em nossas vidas. Você consegue enxergar isso? Gente, que lindo! Amém! Vamos falar então sobre oração. O que é a oração? Oração é o seu momento de conversar com o Pai, é o seu momento de adorar a Jesus, é o seu momento de estar ali com Ele, no seu lugar secreto. O seu momento de oração precisa ser num lugar tranquilo, um lugar de paz, um lugar onde você possa falar abertamente com o Pai e você possa ser ministrado por Ele. Porque oração não é só nós falarmos, é Ele se comunicar com a gente. Oração não é só a gente ficar aqui falando. Não. Oração é um momento de relacionamento com o Pai. Como todo relacionamento, é uma via de mão dupla. Então a gente se comunica e ele se comunica com a gente. Então nós precisamos ter o nosso momento de oração, que é o momento onde nós vamos entender o que Deus quer para nós vamos entender a vontade dele para as nossas vidas, nós vamos abrir o nosso coração mostrando para ele o que nós temos dentro, nós vamos estar ali com ele fazendo essa troca. Não é só pedir, é também se arrepender,
Se tiver algo errado, tem um momento de pedir, claro que sim, o Pai quer ouvir o que você quer, mas é um momento para você abrir o seu coração, mostrar para Ele o que você sente, mostrar aquilo que te chateou, entregar para Ele e não guardar para você. É um momento de relacionamento com o Pai. E vamos falar também hoje sobre a leitura da palavra. Nós precisamos ter tempo de leitura. Nós precisamos conhecer mais daquele que nos criou. E Ele deixou para nós um manual de instruções, a Bíblia. Aqui nós temos conhecimento para todas as áreas das nossas vidas, para todos os momentos, para todas as dificuldades, para todos os sentimentos, para tudo. Tudo a gente encontra aqui. A partir do momento que nós buscamos, que nós queremos estar sendo mais alimentados, a gente vai sendo mais ministrado, aquela palavra fica guardada nos nossos corações. Nós precisamos nos encher dessa palavra para que nos dias difíceis nós sejamos ministradas por essa palavra. Sabe aquele momento doloroso, aquele momento de aflição, aquele momento de medo, aquele momento de inconstância, aquele momento que você não sabe o que fazer, que o Espírito Santo vem e te traz um versículo? Acalma na calma, tranquiliza, te traz para a realidade. Você lembra quem é o seu Deus, quem é que cuida de você e quem está no controle de toda a situação. Por isso é importante que nós nos alimentemos cada vez mais dessa palavra que é viva e eficaz. É muito sobrenatural ler a Bíblia. Quanto mais eu leio, mais cheio eu fico. Quanto mais eu leio, mais eu quero ler. Quanto mais eu leio, mais eu conheço. E quanto mais eu leio, eita glória! Mas quando a gente lê o mesmo versículo por 2, 3, 4 vezes, cada vez a gente é ministrado de uma forma diferente. Esse versículo que nós acabamos de ler aqui, eu já havia lido outras vezes, não me trouxe essa revelação que me trouxe agora. Você entende? A palavra se renova. A palavra, ela se faz a cada nova leitura. O Senhor é uma fonte inesgotável. Ele tem muito a falar pra gente, Ele tem muito a nos ensinar. E tudo que nós precisamos fazer é buscar. Então, reserve o seu tempo de leitura bíblica. Amém? E agora nós vamos falar sobre o jejum. Jejuar. Gente, esse é um tema assim que eu acho um pouco polêmico. Mas amém, vamos falar sobre isso rapidamente aqui. Não vou estender muito. Mas caso vocês tenham algumas dúvidas, me mandem no direct. Mas o que eu quero falar? O jejum é um momento em que a gente deixa a carne quieta, sem alimentos, para que nós nos fortaleçamos no espírito. A gente deixa de alimentar a carne para que o espírito seja mais alimentado. Então, quando nós estamos no momento de jejum, o ideal é que a gente esteja mergulhando na palavra, que a gente esteja orando, que a gente esteja se alimentando daquilo que é de Deus. Que a gente pare e vá assistir uma ministração para que a gente seja edificado. Porque é um momento em que o nosso corpo está, digamos que, adormecido. A vontade de comer é grande? É, mas quando a gente se alimenta, a gente mata a vontade da carne. E quando a gente se priva de se alimentar, a carne se aquieta e o espírito se fortalece. Então, o momento de jejum não é para que a gente faça um mover no coração de Deus. Tem pessoas que acham que jejuar é transformar o coração de Deus. Não, tudo vai mudar porque eu vou jejuar e vou transformar isso. Não, não é isso. Se fosse dessa forma, vamos dar um exemplo. Vamos supor que a esposa se separa do marido e ela quer muito voltar com ele. E ela começa oração, jejum, oração, jejum, oração, jejum. E o objetivo do jejum dela não é ela receber mais de Deus. O objetivo do jejum dela é que ele volte para casa. Então ela tá orando, jejuando, colocando ali pro Senhor, entregando para Ele que ela quer o marido dela de volta. E ela tá fazendo essa campanha de jejum para ter o marido dela de volta. Agora pensa comigo. Se Deus, que nos deu o livre-arbítrio, se Deus que sabe de todas as coisas, claro que Deus é a favor da família, mas se aquele homem não quer mais aquela mulher, por que que Deus vai fazer desse homem uma marionete e vai fazer dele o que quiser para que ele volte e seja infeliz com aquela mulher?
Observa como não tem lógica? Deus não vai transformar corações só para fazer as nossas vontades. Não vai. Entenda isso. O jejum é para deixar o nosso espírito mais forte, é para que nós estejamos mais próximos de Deus, por estar deixando a nossa carne mais adormecida. O jejum não é para mudar a ideia de Deus em nada. O jejum não muda Deus. Jejum muda a gente. Amém? E outra coisa que eu queria falar sobre o jejum. Jejuar é alimento. Isso é polêmico também. Amém, irmãos? Mas jejum é em relação à comida. Se você sabe de cá de uma televisão, se você não quiser mais assistir uma televisão por um período, você sabe que vai sentir falta da televisão, você sabe que isso vai ser sacrificante para você, mas você entende que não é um alimento. Você está fazendo um propósito sem TV, não é um jejum. Essa questão de, eu vou ficar sem WhatsApp durante tantas horas porque eu preciso jejuar. Você não vai jejuar o WhatsApp porque você não come o WhatsApp, entende? Jejum é em relação à comida. Jejum é em relação ao que entra no nosso corpo. Amém? Jejum não é nada material, nada que você goste e deixe de fazer. Jejum é em relação a alimentos. Amém? Quais são as 3 coisas que todo cristão precisa fazer? Orar, ler a Bíblia e jejuar. Você que é cristão não pode tirar isso da sua vida de forma alguma. Cada vez que você deixa de ler a palavra, você está deixando de se alimentar. Cada vez que você para de orar, você está deixando de se relacionar com seu pai. Cada vez que você deixa de jejuar, você está permitindo que a carne se sobressaia. E é bom que a gente jejue sim. Muitos nutricionistas já falam sobre o jejum ser algo muito favorável para o nosso corpo. Então, o nosso corpo precisa sim de estar passando por uns momentos de jejum. Mas o crente não está entendendo isso. E o crente quer comer igual capivara. É importante que a gente tire o nosso tempo para jejuar. Para que a gente seja mais sensível à voz do Espírito. Amém? A palavra ficou longa, mas amém, nós temos 3 temas para tratar. Se você chegou até aqui, digita amém. Coloca um amém aí para saber que você chegou aqui, tá bom? Um beijo, fique com Jesus e até semana que vem, aqui no Palavra que Salva.